Bom dia, queridos. Vou convidar você que faz parte da sala, que está lá atrás, que venha sentar mais aqui à frente, por favor. Sou um pastor meio carente, gosto de você mais pertinho de mim. Somos uma classe de escola dominical, então quanto mais perto, melhor. Então, por favor, venha para cá. Enquanto os irmãos estão se dirigindo às outras salas, você vem caminhando para cá. Sigam o exemplo do Júlio e da Gil. Estão saindo lá de trás e vindo para frente. Ok, vamos lá. Ainda dá tempo, viu? Você que está lá atrás, Guna, pode vir sentar mais na frente. Siga o exemplo do Marcos. Vamos orar, queridos. Nós vamos seguir com a nossa classe, nossa penúltima aula hoje. Semana que vem não teremos escola bíblica dominical, por ocasião da Assembleia Geral. E dia 30 é o encerramento. Vamos falar com Deus, pedir a orientação dEle, a direção segura para o nosso tempo aqui de aprendizado da palavra. Pai, nós somos dependentes do Senhor. Nosso coração é enganoso, nossa mente foi afetada, assim como nosso coração, pelo pecado. Então, precisamos da sabedoria que vem do Senhor, o conhecimento que vem do Senhor, a inteligência que vem do Senhor. Esse tempo que o Senhor separou para nós continuarmos refletindo na Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, fale, nos ensine e nos dê capacidade para viver à luz dessa verdade. Oramos confiados no Senhor. E eu peço por mim, que eu seja fiel, que eu seja claro, que eu seja instrumento nas Tuas mãos para isso. Em nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém. Queridos, vamos começar fazendo uma recapitulação, tá? O que foi o nosso caminhar até agora. Lá atrás, começamos com Deus ensina, e nós vimos sobre os símbolos de fé da igreja. Deus governa, e aí nós estudamos sobre a cosmovisão calvinista, fundamentado especialmente na visão de mundo a partir da soberania, do controle de Deus de todas as coisas. Vimos Deus é santo, e aí começamos a estudar as doutrinas da graça, relacionadas à salvação. O Deus que é santo mostra que nós somos totalmente afetados pelo pecado, estamos o homem todo, e todo homem afetado pelo pecado, contaminado pelo pecado. A doutrina que nós chamamos de depravação total. Deus elege, Deus escolhe um povo para si, os que serão salvos, eleição incondicional. Deus expia, expiação limitada. A morte de Jesus é suficiente para salvar aqueles a quem Deus escolheu para a salvação. Deus atrai. Graça irresistível. Aqueles a quem Deus chama para a salvação não consegue resistir. Não consegue dizer não. Ele diz sim. Para o chamado à salvação, graça irresistível. Deus sustenta, perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que crê em Jesus, entregou a vida a Jesus, recebeu salvação, não perde a salvação, perseverança dos santos. Depois que nós estudamos as doutrinas da salvação, então nós estudamos sobre como que Deus, então, sela isso, como que Ele firma isso, como que Ele faz parte, como que Ele me traz para fazer parte da sua família. Deus sela
e estudamos sobre o batismo cristão. Deus de aliança, batismo cristão infantil e a profissão de fé. Nós batizamos crianças porque cremos na aliança que Deus fez com os pais e os filhos são alcançados. E profissão de fé é a nossa declaração de fé a Jesus Cristo. Deus nutre, estudamos sobre a Santa Ceia como alimento espiritual e testemunho daquilo que Deus fez, está fazendo e fará com a volta do nosso Salvador. Estudamos sobre a igreja, Deus da família, Deus que nos faz um só povo, corpo, família dele, que contém todos os salvos, do passado, do presente e aqueles que ainda virão a crer, a sua família, a verdadeira grande família. Deus adorado, estudamos sobre o culto cristão, sobre como Deus reúne o seu povo para adorá-lo e como ele orienta que essa adoração aconteça e como isso é importante para mim e para a sua vida. Semana passada, Deus capacita sobre a obra do Espírito Santo, presença e dons do Espírito Santo. Hoje, então, nós vamos conversar sobre Deus reina, sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O modo de agir da igreja, de viver, o modo da igreja viver, se relacionar no mundo, é determinado pelo seu entendimento de como Deus reina e como que a igreja está diretamente relacionada ao reino de Deus. Então vamos lá. Antigo Testamento. Antigo Testamento fala para nós que Deus é rei. Alguém abra, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, então seja rápido no gatilho, abra o texto, levante a mão e já leia, tá bom? Êxodo 15, 18. Embora muitos pensem que o ensino bíblico sobre o reino de Deus se inicia no anúncio do Novo Testamento, o reino de Deus, o reinado de Deus está presente por toda a Bíblia. E o Antigo Testamento começa nos lembrando acerca de uma verdade. Êxodo 15, 18. Pode ler. O Senhor reinará por todo sempre. O que é que esse texto está dizendo para você e para mim? Fala da eternidade de Deus. O que mais? Da soberania. Declara que ele é rei. Ele é rei e reinará por todo sempre. Então, essa é uma verdade que eu preciso ter clara no coração. Afirmações como essa mostram que Deus é o Criador, é o Senhor, é o soberano, é o Rei eterno. Ele reina e reinará por toda a eternidade. E em Salmos você vai encontrar muitos textos falando da alegria do povo acerca do reinado divino. Isso está presente lá. No Novo Testamento, agora nós temos um ensino. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Marcos, capítulo 1. Olha o que diz o verso 15. O tempo, deixa eu ler o 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. E o quê? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Como entender? Deus não é rei? Ele não reina absoluto? Ele não reina eternamente? Por que agora Jesus chega e diz que o reino de Deus está próximo? O que Jesus quer dizer com isso? Jesus vai agora trazer uma dimensão para mim e para você, para aqueles que são seus ouvintes da época, do reinado de Deus, agora espiritual, no coração, na vida daqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus é rei absoluto sobre todos. Discípulos de Jesus Cristo ou não discípulos, quem teme a Deus e quem não teme a Deus, é governado por Deus. Nada acontece nesse mundo que Deus não saiba, que Deus não permita, que Deus não conduza. Nada. Então, até aquele que não teme a Deus é governado por ele, ainda que Deus retire a sua mão e deixe ele andar segundo o seu coração pecaminoso e fazer coisas horríveis, como você vê continuamente nos noticiários. Agora, o reinado que Jesus traz
É o reino no meu coração. É quando eu sou governado também na minha vida e vivo para Ele. É o reinado espiritual. É quando eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele passa a ser rei sobre a minha vida. E o Novo Testamento vai apresentar isso para nós. Jesus ensina sobre o reino. É a palavra central, a mensagem central de Jesus é sobre o reino de Deus. O Evangelho está presente, mas a mensagem central de Jesus é o reino. Lemos aqui Marcos 1, 14 e 15, que diz isso. Jesus começa pregando que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e as pessoas devem se arrepender e crer no Evangelho. Vamos caminhar aqui no texto bíblico, vendo sobre esse assunto que estava sempre na boca de Jesus Cristo. Abra aí comigo Atos 1:3. Nós vamos caminhar para outros textos, mas eu quero abrir já aqui um espaço. Marcos 1, nós vimos que Jesus começa o ministério falando sobre o reino. O reino de Deus está próximo e ele vai falar sobre o reino durante todo o ministério. Ele é morto, ressurge, e quando ele ressurge, ele passa 40 dias falando com os seus discípulos sobre o reino de Deus. É importante ou não é o reino de Deus? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É um assunto importante para Jesus. Ele fala em vida e fala depois de ressurgir. Então, nós precisamos entender o reino, saber que mensagem é essa de Jesus para a nossa vida. Ok, vamos lá. Mateus 6,33. Alguém leia para a gente. Outra pessoa, Mateus 10:7. Outra pessoa, Mateus 6:10. Outra pessoa, Mateus 5:3. Por enquanto, esses. Mateus 6:33. Qual é a exortação de Jesus para nós? O que nós temos que buscar? Primeiro, o reino de Deus. Reino de Deus é prioridade na minha e na sua vida. As outras coisas Deus vai acrescentar. Mas eu e você temos que ter em mente que o reino de Deus é prioridade na minha vida. Eu tenho que buscar esse reino. Ok, Mateus 10:7. Jesus envia os seus discípulos e diz para eles: anunciem que o reino chegou, que o reino está próximo. Anunciem o reino. Então é uma mensagem que tem que estar na minha e na sua boca. Temos que falar do reino. Mateus 6:10. O reino é tão importante que Jesus ensina-nos a orar, pedindo a Deus que o reino dele venha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tamanha a importância do reino para nossa vida e dentro do projeto de Deus de redenção do seu povo escolhido. Então nós somos instruídos a orar pelo reino, para que venha o reino. Mateus 5:3. Quem é que faz parte do reino? Os humildes de espírito. Aqueles que se reconhecem independentes, aqueles que não confiam em si mesmos. Deixa eu só fazer um parêntese. Mateus vai usar a expressão reino dos céus, sinônimo de reino de Deus, tá? Só para você não ficar confuso aí, mas quando ele fala reino dos céus, ele está se referindo ao reino de Deus. Mateus 18:3. O que é necessário para fazer parte desse reino, então? Mateus 18:3. O que é preciso para fazer parte do reino? Conversão, salvação, receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí eu faço parte do reino. Ok. Lucas 11:20.
Lucas 11, 20. Como é que o reino de Deus é testemunhado como presente, segundo esse texto? Jesus está dizendo, se eu expulso demônios, então é porque isso mostra que o reino de Deus chegou. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Eu falei no início que reino de Deus é o reinado de Deus na minha vida, me dando condições de caminhar com Ele e Ele governando a minha vida. Reino espiritual, certo? Quando Jesus diz, aqui em Lucas 11, 20, que o fato dele expulsar demônio testemunha que o reino chegou, ele está tirando alguém que governava a vida das pessoas, o diabo, e quem está assumindo esse lugar é Deus. Então, por isso que o reino de Deus é sinalizado através da expulsão de demônios, porque marca o poder sobrenatural de Deus governando sobre a vida da pessoa. Não mais o diabo que governa sobre essa vida, mas sou eu, Jesus Cristo. Lucas 13, 29. Glória a Deus. Está falando do futuro, a manifestação escatológica do reino, quando o reino virá de forma plena. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, no texto bíblico, mas eu já quero adiantar, né? O reino de Deus já chegou, porque ele já governa a minha vida. Mas o reino de Deus ainda não é pleno, porque só será pleno com a volta de Jesus Cristo. Então, aqui ele aponta para esse reinado pleno. E olha só que bonito isso aqui. Tem gente de qual lugar? De todos os lugares. Olha que maravilha. Gente de todos os lugares do mundo estarão na mesa, ceando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Manifestação escatológica do reino é uma grande festa. E uma festa multicultural. Versos 20 e 21 de Lucas 17. Lucas 17, 20 e 21. Havia uma dúvida e os fariseus perguntaram a Jesus sobre o reino de Deus. Eles queriam entender isso. E aí Jesus responde o seguinte. Lucas 17, 20 e 21. Alguém pode ler? Aleluia. Jesus está explicando então para eles, olha, o reino que vocês esperam, qual era o reino de Deus que os fariseus esperavam? Um rei, como Davi, que fosse juntar um grande exército, vencer os romanos e começar a conquistar os outros povos para estabelecer o reino de Deus. E aí Jesus diz, não é desse reino que eu estou falando. O meu reino é muito superior a esse reino. Então, o reino de Deus, você não vai dizer, chegou lá, está ali. O reino de Deus está dentro de você. Porque é um reinado espiritual. Mais alguns versos e aí a gente vai caminhar para uma definição. Lucas 18, 24 e 25. O que nos impede a entrar no reino de Deus? Vocês lembram da expressão, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A gente usa esse texto para justificar muita coisa sobrenatural, que a gente vê, milagres, etc. Mas veja o contexto. O contexto para eu afirmar que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus é salvação.
O verso 24 diz, e Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino, quem? Os que têm riqueza. Então o rico não vai entrar no reino? Entra sim. Por que Jesus está dizendo aqui? A confiança do rico no dinheiro impede que ele entre no reino. Se a confiança dele está em Deus, sendo rico, ele vai administrar a riqueza dele para a glória de Deus. E é isso que Jesus está ensinando. E ele diz, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, porque o rico confia nele, nas suas riquezas, não em Deus. Aí o verso 26. Os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí que Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu que vou salvar. Eu vou salvar. Ok. Lucas 23, 42. 23, 42 e 43. Amém. A porta do reino está aberta para quem não confia em si mesmo, mas confia em Jesus. E vai até ele e clama por salvação. Mateus 25, de 31 a 46, nós não vamos ler, mas olha só o iniciozinho. Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem se assenta no trono? O Rei. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que maravilha. O reino de Deus está preparado para o povo de Deus desde antes da fundação do mundo. É um reino de justiça, um reino que envolverá julgamento. Vários outros textos você tem sobre o reino. Eu trouxe apenas alguns para a gente caminhar numa direção de definição. Rapidamente, voltando aí em Lucas 17, 20 e 21, essa breve palavra de Jesus nos dá condições de entender melhor o que é o reino. O reino veio com a vinda de Jesus Cristo. O reino não é um reino físico, é um reino espiritual, porque Jesus disse que está dentro de nós. Ele não vem com visível aparência. O reino, então, vem para a vida daqueles a quem Deus salva. Queridos, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre toda a sua criação. O reino de Deus é o domínio de Deus na vida daqueles que creem em Jesus e o confessam como seu Senhor e Salvador. É uma nova ordem de todas as coisas. Quando Deus governa sobre a minha vida, muda a minha vida. Eu passo a viver diferente, porque Ele é agora que conduz o meu viver. Quando nós oramos, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, significa que nós estamos orando para que esse reino venha de forma plena à volta de Jesus Cristo. O reino de Deus, então, é definido como o domínio soberano de Deus, que governa todas as coisas na história, mas o domínio soberano de Deus que entra na minha história através de Jesus Cristo e me liberta de um rei que me escravizava, o diabo, meu próprio coração, o mundo, e passa a reinar, conduzir a minha vida pela habitação do Espírito Santo. Mas o reino de Deus também aponta para o futuro, que é o domínio soberano de Deus com a destruição total e final do mal, quando o diabo vai ser lançado pela eternidade no lago de fogo e enxofre e nós viveremos eternamente com o Senhor. O teólogo Orlando Costas define reino como o reino que o Evangelho anuncia envolve não apenas o domínio soberano de Cristo sobre todos os poderes e principados, mas uma comunidade de submissos que
que reconhecem a sua autoridade, obedecem os seus preceitos e engajam-se em seu serviço. Reino de Deus é estar governado pelo Espírito Santo, pelo Filho, pelo Deus Pai, pela Trindade, vivendo em obediência aos seus preceitos, vivendo para manifestar o seu Evangelho, vivendo para a glória do seu santo nome, servindo com todo o nosso coração. O que é o reino de Deus? Deus reinando sobre a minha vida, conduzindo a minha existência para a glória do seu santo nome. E o reino de Deus, então, traz valores diferentes do reino deste mundo. Porque se é Ele governando sobre a minha vida, eu vivo conforme os valores desse reino. Esse reino de Deus é da onde? Dos céus. São os valores de um reinado sem a mácula do pecado. Então, quando Deus começa a governar a minha vida, reinar sobre a minha vida, eu vou viver conforme os valores desse reino eterno, que eu já começo a viver aqui. E isso está revelado para mim e para você nas Escrituras Sagradas, especialmente através do Sermão da Montanha que Jesus apresenta para nós em Mateus 5, 6 e 7. Muito bem. O que a nossa confissão de fé traz sobre o reino? Eu destaco aqui apenas 2 mensagens da confissão de fé. No capítulo 25, quando vai falar sobre a igreja, o item 2 diz assim: a igreja visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então, falando sobre a igreja, os pastores que escreveram a confissão de fé entendem que a igreja é o reino de Deus aqui na terra, o reino do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver melhor isso, para você não ficar com dúvida. Então, a igreja é o reino? Sim e não. Nós somos manifestação do reino como igreja. Somos o povo de Deus, somos a família de Deus. Então, somos aqueles que vivem o reino de Deus. Tá? O capítulo 35, que vai falar sobre o amor de Deus e as missões, no item 4 diz assim: visto não haver outro caminho de salvação a não ser o revelado no Evangelho, pregar o Evangelho para que a pessoa creia e confesse Jesus como Salvador, e visto que, conforme o usual método de graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus, Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar a todas as nações. Todos os crentes, portanto, têm por obrigação sustentar as ordenanças religiosas, onde já estiverem estabelecidas, e contribuir por meio de suas orações e ofertas e por seus esforços para dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Ou seja, resumindo tudo isso, eu e você que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, somos crentes, temos que pregar o Evangelho. Porque a pessoa vai crer quando ela ouvir o Evangelho. Então eu e você, que já somos, temos que contribuir orando, investindo financeiramente e indo com os nossos esforços para que o Evangelho alcance as pessoas e o reino de Cristo cresça por todo o mundo. Mateus 24, 14. Talvez você já tenha memorizado, porque vira e mexe eu estou citando esse texto aqui para nós. Mateus 24, verso 14. Alguém pode ler, por favor. Será pregado esse evangelho do reino. Glória a Deus. Vai ser pregado. Não tenha dúvida. Se você desobedecer, se você não quiser ir, vai perder o privilégio. Mas que ele vai ser pregado, vai. Porque é a forma de Jesus Cristo voltar. Depois que esse evangelho for pregado a toda criatura, a todas as nações, a todas as pessoas, Jesus volta. Então precisa ser pregado. E o que diz que tem que ser pregado? O que diz aí o texto? O que tem que ser pregado? O evangelho da onde? Do reino. E o que é o evangelho do reino? É o evangelho de Jesus Cristo que testemunha para mim e para você o que é o reino de Deus, que é ser governado, conduzido, a habitação do Espírito Santo para viver segundo os valores do reino. Eu e você, igreja, temos a responsabilidade
de anunciar esse evangelho para que as pessoas creiam e façam parte do reino, façam parte da igreja, da família de Deus, e anuncie a outros para que outros creiam, e assim nós completemos a missão que o Senhor tem confiado a nós. Igreja é o reino de Deus? Sim e não. Igreja é o reino de Deus porque o Espírito Santo está presente em mim, em você, e como parte dessa igreja, nós somos governados pelo Senhor, vivemos segundo a vontade dele. Então, aonde o Espírito Santo está habitando, aí está o governo de Deus. Ele está governando a minha vida. Então, dessa perspectiva, a igreja é o reino de Deus. Mas a igreja não é a totalidade do reino, porque o reino é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. Alguns chegaram a confundir igreja e reino como Agostinho. Berkoff, um teólogo reformado, escreveu o seguinte: o reino é um conceito mais amplo que a igreja, porque aspira nada menos que o controle completo de todas as manifestações da vida. Representa o domínio de Deus em todas as esferas do esforço humano. O reino está acima, é maior, mais abrangente do que a igreja. A igreja é parte do reino, mas o reino é mais. Então, juntando agora, igreja, reino e mundo, porque o mundo entra nessa configuração, uma vez que eu não sou mais deste mundo, eu sou do reino de Deus, não sou mais do reino deste mundo, sou do reino de Deus, eu e você precisamos entender, como igreja, a nossa relação com o reino e com o mundo. Antes de eu avançar, está tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Ok. A igreja está onde? No mundo. Certo? Estamos no mundo. Mas nós não somos. Por quê? Por que nós não somos do mundo? Porque pertencemos ao reino de Deus. Ok? A igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo porque ela pertence ao reino de Deus. Somos governados pelo nosso rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus Cristo. Então, qual deve ser a nossa postura nesse mundo? Se nós não entendermos o que é ser igreja, o que é reino e o mundo, a gente vai incorrer em dois gravíssimos riscos. O primeiro, alienar-se do mundo. Ou seja, eu não sou desse mundo, eu sou do reino de Deus, então vamos viver no nosso mundinho, dentro da igreja, dentro do templo, dentro do nosso grupinho. E vamos desfrutar dos valores do reino que a gente consegue aplicar e viver aqui. Então nós fugimos do mundo. É como se a gente vivesse numa realidade paralela, como se o mundo não estivesse à nossa volta, necessitando de uma ação, uma resposta nossa. Então esse é um perigo, se eu não entender o que é ser igreja, o reino de Deus e o mundo. Mas outro é confundir-se com o mundo. Ou seja, eu sou igreja, estou no mundo, mas vivo como o mundo. Eu não vivo conforme os valores do reino de Deus. Eu vivo conforme os valores do reino deste mundo. Sou confundido. Eu me misturo de tal maneira que a pessoa olha para mim e não sabe se eu sou do reino de Deus ou se eu sou do reino do mundo. Usando outra expressão, não sabe se eu sou um discípulo de Jesus Cristo ou um servo do diabo. Não sabe se eu sou crente ou um descrente. Tamanha a influência do mundo na minha vida. Então, se por um lado nós temos que estar presentes no mundo, por outro lado nós temos que ser diferentes do mundo. Então vamos entender um pouquinho sobre o mundo. Conforme a Bíblia Sagrada, mundo não é só essa imagem que você está vendo aí, não. Existem 3 perspectivas de mundo na Bíblia Sagrada. Mundo é sinônimo de natureza, todo o cosmos criado para a glória de Deus. Alguém leia, por favor, Salmo 24, 1. Outra pessoa vai ler para a gente João 3, 16 e 17. E outra pessoa, João 15, 18. Salmo 24, 1. Que mundo é esse? Mundo, natureza criada, toda a criação divina. Esse é o mundo.
Então a Bíblia vai se referir a mundo, falando da natureza, de toda a criação, tudo que Deus fez, para a sua glória. Agora, João 3, 16 e 17. Que mundo é esse? É aquele segundo ali, ó. Tá vendo ali o mapa mundi? Ali, talvez você que está mais distante não veja, mas são pessoas. O mapa mundi construído com pessoas. É esse o mundo que nós estamos vendo aí em João 3, 16, 17. Mundo pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus, sociedade humana que Jesus veio para redimir. Mas tem um terceiro significado para mundo, que é aquele outro ali do tabuleiro, onde duas mãos estão conduzindo. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, que mundo é esse? Mundo de iniquidade. Mundo que se opõe a Deus. Mundo das estruturas malignas, de injustiça, mentira, corrupção. Esse mundo, estrutura caída. Mundo que se levanta em oposição a Deus. Ok? Então, 3 significados de mundo, conforme o contexto bíblico para nós. Mundo, toda a criação divina, que ele traz a existência para a sua glória. Mundo, sociedade humana, gente criada à imagem e semelhança dele. E mundo, estrutura caída, sistemas de iniquidade, corrupção, maldade, injustiça. Muito bem. Como é que Deus se relaciona com o mundo, natureza criada, criação dele? Como? Antes de eu apertar aqui. Como que Deus se relaciona com a sua natureza criada? Como criador, gente. Ele criou. Como criador, ele a sustenta. Ele a mantém. Porque ela reflete quem? Sua glória. Sua grandeza. Sua majestade. Sua criatividade. Então, Deus, com o mundo, natureza, estabelece uma relação como criador e sustentador. Ele cuida, ele sustenta, ele manifesta a sua generosidade, sua bondade. O mundo ainda não acabou porque Deus não deixa. Nós ainda não acabamos com o mundo porque Deus não deixa. E como eu e você devemos nos relacionar com esse mundo? Mantenedores? Zeladores? Nós devemos celebrar esse mundo, essa criação, cuidar desse mundo, zelar por esse mundo, adorar a Deus por esse mundo, nos relacionar celebrando a Deus com profundo cuidado desse mundo. Eu adoro a Deus, nós vimos sobre isso. Adoração não é apenas se reunir no domingo, levantar as mãos e cantar cânticos que falam da pessoa de Deus. Adoração é eu viver de acordo com a vontade de Deus e refletir isso ao mundo. Então eu adoro a Deus quando eu cuido da natureza, da criação que Ele me dá o privilégio de habitar. Salmo 118, verso 24, nós gostamos dele. Regozijemo-nos e alegremo-nos no quê? Porque eu comecei da parte B do versículo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O que o salmista está dizendo? Obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor fez para me manter. Se Deus não tivesse hoje mantido as leis da natureza funcionando direitinho, nós estaríamos aqui. Se o oxigênio não continuasse sendo produzido, eu e você não estaríamos aqui. Então, eu e você, olhando para esse mundo, criação de Deus, nos relacionamos celebrando a Deus com profundo cuidado dessa natureza. Louvando a Deus e cuidando com gratidão. Não explorando, detonando e acabando com a natureza. E com o mundo, sociedade humana, como que Deus estabelece a sua relação? Ele é o Redentor.
Ele veio para resgatar essa sociedade, para salvar aqueles a quem ele quer dentro dessa sociedade. Então, quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que Jesus não veio para julgar esse mundo, mas para salvar esse mundo, ele está falando dessa sociedade, que ele ama, desse povo dele que ele ama e quer resgatar. Então Deus tem uma relação como redentor. É óbvio que ele está sustentando, porque nós estamos no grupo da criação, mas ele agora age diretamente para redimir, para resgatar, para salvar. Ok, e eu e você? Como devemos nos relacionar com esse mundo, sociedade humana, gente criada à imagem e semelhança de Jesus? Pregando o evangelho, cuidando dessas pessoas? Isso? Muito bem. Nós temos que amar, temos que evangelizar, temos que cuidar, temos que manifestar a graça, a glória de Deus na vida dessas pessoas. Temos que desejar ardentemente a redenção, a salvação. Então temos que nos relacionar com amor, com participação comunitária, não fugir do mundo, mas estar lá no mundo para ser luz e levar as pessoas a conhecerem a luz e serem tiradas das trevas. Eu tenho que levar comida para quem não tem comida. Eu tenho que ensinar quem não sabe. Eu tenho que capacitar quem precisa. Eu tenho que anunciar e viver o evangelho. Essa deve ser a nossa relação como igreja e como membros do reino, cidadãos do reino de Deus. Devemos amar, relacionar, evangelizar, desejar mudança, transformação. E, com o mundo, sistema de iniquidade, qual é a relação que Deus estabelece? De juiz. Ele vai julgar. E serão condenados por toda a eternidade. Como juiz, o caminho deles já está determinado, a sentença já está pronta. Deus julga e julgará de uma vez por todas todos os sistemas de iniquidade. Ele enviou profetas e envia hoje, eu e você, para anunciarmos e denunciarmos o caminho que esses seguirão se não se voltarem para Deus. Lembra do texto que Paulo escreve? Que nós falamos, e o que falamos para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Para quem crê, recebe vida. Para quem não crê, condenação. É a confirmação, é o testemunho daquilo que já está estabelecido. E aí você? Quando nós olhamos para esse mundo, sistema corrompido, de iniquidades que se opõe a Deus, qual deve ser a minha e a sua relação? Nós temos que resistir e temos que denunciar. Nós temos uma atitude, devemos ter uma atitude de falar contra, de mostrar a verdade bíblica, que vai confrontar essas atitudes. Então nos relacionamos com esse mundo denunciando, falando da sua conduta contrária ao Evangelho, ao que é o reino e o plano de Deus. Devemos nos relacionar com resistência à corrupção, fugindo desse mundo, não nos transformando como o mundo. Romanos 12, 1 e 2. Renovando a mente, transformando a mente, pelo poder da palavra de Deus. Então, quando eu olho para esse mundo, eu resisto a esse mundo que quer me engolir e denuncio, falo o que a verdade diz a respeito, a verdade de Deus diz a respeito desse mundo. Ou seja, é uma atitude profética e corajosa de ser sal e luz nesse mundo. Então eu tenho que falar o que está errado. Eu tenho que confrontar o erro pelo poder da palavra. Esse o nosso papel. Ok. Concluindo. Igreja é parte do reino, manifestação do reino, porque a igreja vive conforme os valores do reino. A igreja está no mundo e se relaciona com essas três perspectivas de mundo. Com cada uma nós seguimos a partir da forma como que o nosso rei se relaciona com o mundo. O rei deste mundo, como criador, relaciona-se como sustentador, e eu e você cuidamos desse mundo,
adoramos a Deus por esse mundo, porque é nesse mundo que Ele nos dá condições de viver. Esse rei que reina sobre o mundo, sociedade humana, quer redimir esse mundo, redimir essa sociedade, aqueles escolhidos. Eu e você, seguindo o exemplo do rei, vamos levar a palavra, levar o evangelho, para que essas pessoas creiam e façam parte do reino. O rei, como juiz desse mundo de iniquidade, vai julgar e destruir. Eu e você resistimos a esse mundo que quer nos engolir e anunciamos, confrontamos, conforme a palavra, o que há errado. Então, reino de Deus é a totalidade da intenção de Deus para a história em tudo que existe. A história está nas mãos do nosso rei. Nada vai sair fora daquilo que é o seu propósito. E Deus tem uma missão. Ele está no mundo, buscando os que são seus, para que venham viver debaixo do seu reino. Eu e você, que já somos do reino, participamos como privilégio e alegria dessa missão. Estamos no mundo, trazendo as pessoas. Venha adorar a Deus conosco. Venha participar do reino conosco. Venha conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Venha para a gente viver por toda a eternidade com esse Rei. Então é preciso entender que, como igreja, nós somos instrumentos como agentes de Deus nesse mundo. Então, a forma de viver minha e sua sinaliza o que é o reino perfeito de Deus. Ainda somos pecadores, queridos. Então, não vivemos o reino plenamente aqui, ainda falhamos. Mas o meu e o seu papel é sinalizar esse reino aqui. Então, a forma como eu vivo, trato os meus irmãos, mas trato as pessoas fora do ambiente da igreja, sinaliza o reino. Eu tenho que proclamar que o reino de Deus chegou. Por que Jesus diz que o reino de Deus está próximo? Porque o reino de Deus só efetivamente chega para mim quando eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Então o reino está próximo de um monte de gente. Mas ela só vai participar do reino, entrar no reino, se ela entregar a vida a Cristo. Por isso Jesus diz, anunciem, diga que o reino de Deus está próximo. Eles precisam crer no Evangelho. Não é assim que ele fala em Marcos 1, que nós lemos? 14 e 15. Anunciando o Evangelho. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É assim que eu faço parte do reino e posso viver segundo a vontade do Senhor. A nossa evangelização, a proclamação de quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor, seguida da convocação, arrependam-se e creiam em Jesus Cristo, é o nosso testemunho do reino, o nosso convite para a pessoa fazer parte do reino e a única forma dela ser parte do reino. Ela precisa crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o nosso grande desafio é viver os valores do reino. Para viver os valores do reino, eu preciso conhecer como são os valores do reino. Aonde que isso está revelado? Na Escritura Sagrada. E eu preciso seguir o bom pastor. Porque Jesus é aquele que nos ensina, uma vez que ele viveu aqui no mundo, o que é o reino. Jesus viveu o reino aqui, queridos. Ele não pecou. Tudo que Jesus Cristo fez, ele fez conforme os valores do reino. Ele não apenas ensinou o que é o reino, ele viveu os valores do reino. Então, eu e você podemos conhecer os valores do reino, porque Jesus nos ensina, e nós podemos viver esses valores, porque ele viveu e, unido a ele, eu e você podemos viver os valores do reino, que são contrários aos valores desse mundo. O mundo caído, o mundo afetado pelo pecado. Deus reina absolutamente, eternamente, e reinará na vida de cada um que entregar a vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, habitará nessa vida através do Espírito Santo e conduzirá essa vida para mostrar ao mundo o que é o reino de Deus. Por quê? Se contentar em ficar nesse reino desse mundo, se o reino de Deus é muito superior e está preparado para aqueles a quem ele ama e está resgatando. Deus reina, a igreja e o reino. A igreja é parte do reino, a igreja sinaliza o reino, a igreja não é a totalidade do reino. Então não podemos nos alienar nem nos misturar. Nós temos que
confrontar esse mundo vivendo os valores do reino. Para a glória dele. Alguma pergunta, irmão? Irmã? O nosso desafio é esse, né? Andar ali juntinho do mestre, do bom pastor. Nem desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Aprendendo com ele, vivendo com ele, a partir da realidade de vida dele. Bem, não tem pergunta? Vamos orar. Semana que vem não temos aula, teremos a última, dia 30, onde vamos conversar sobre a volta de Jesus. Vamos conversar sobre a vida eterna. Ok? Senhor, obrigado. A nossa alegria é testemunhada por reconhecermos que não havia nada em nós que nos desse condições de entrar nesse reino maravilhoso. Mas o Senhor nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz. O Senhor nos tirou da perdição e da condenação eterna para a salvação e uma vida eterna. E nós queremos te agradecer. E eu quero te agradecer também o privilégio de a gente poder mostrar ao mundo o que é esse reino. Um jeito diferente de viver. Eu agradeço ao Senhor porque cada um daqueles que aqui está, que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador, é um cidadão do reino. E vive hoje conforme o padrão do reino. Então, Pai, nos dê essa ousadia, intrepidez e coragem de mostrar ao mundo o que é o reino e confrontar o mundo com seus valores mundanos. Aquilo que se opõe à verdade do Senhor. Pai, nós pedimos juntos aqui, venha o teu reino, plenamente, sobre toda a humanidade, onde o Senhor vai julgar aqueles que estão condenados e que não creem e não se entregam ao Evangelho, e vai levar para junto de si, por toda a eternidade, aqueles que creem, confessam Jesus como Senhor e Salvador. Ajuda-nos como Igreja Presbiteriana de Brasília a ser um sinal claro, brilhante do teu reino aqui na cidade de Brasília. Livra-nos de fugirmos do mundo, livra-nos de sermos como o mundo. Nós queremos ser sinal do reino no mundo, para que aqueles a quem o Senhor escolheu creiam e recebam vida eterna. Pedimos assim, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que tornou tudo isso possível e o único que pode ouvir a nossa oração e capacitar cada um aqui de viver dessa maneira. É em nome dele, confiados nele, descansados nele, unidos a ele, que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe o seu dia. Nos vemos à noite com a graça do Senhor.